pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ScalaCast. Eu sou o Davi Gomes, host do podcast, e hoje nós vamos falar sobre os desafios da jornada Data Driven. E para explorar esse tema aqui comigo hoje, eu trago dois convidados ilustres, né? Bom, Antônio Pado é pernambucano de nascimento e paulistano por adoção. Possui uma ampla experiência profissional em vendas e consultoria no segmento de TI há mais de 20 anos, com foco social em diversidade e inclusão. Com formação em marketing e história, especialização em história das mentalidades, atualmente ele ocupa o cargo de diretor de venda de produtos digitais aqui na Scala, né? Além disso, desde janeiro de 2021, Antônio atua como consultor do programa de diversidade LGBTQIAP+, também aqui na Scala. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado, Davi. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Joia. Bom, além do Antônio, a gente tem também aqui o José Leonardo Takahashi, para os íntimos o Taka, né, que é formado em engenharia pela Unicamp, possui mestrado e doutorado na área de redes neurais artificiais e matemática aplicada a operações portuárias também pela Unicamp. Taka, seja mais uma vez muito bem-vindo ao ScalaCast. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Davi. Joia. Fiquei com vergonha agora, hein? Depois de um currículo desse, hein? Você viu? Fera. Bom, Antônio, eu queria então começar por você. A gente está falando aqui de jornada data-driven, né? Certo. E você, o seu trabalho hoje, né, o contato que você tem com executivos de diversas empresas, né? Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente quais têm sido as expectativas que esses executivos têm trazido com relação à jornada data-driven, né, de decisões baseadas em dados. Legal, Davi. Bom, primeiro que é um tema que já tem sido falado há bastante tempo, né? Quando a gente está falando de data-driven, a gente está falando aí de pelo menos uns 10 anos que as empresas deveriam estar se preocupando com essa disciplina, né? A gente percebe em visitas, em encontros e reuniões, eu tenho feito bastante, principalmente nessa área agora que estou assumindo de Data e Analytics, né? De inteligência artificial, que muitas empresas estão realmente com essa demanda na cabeça. Tipo assim, se você pegar um CDO, né, um Chief Data Officer ou mesmo um CIO, eles têm essa preocupação muito grande. Ainda continua sendo um desafio muito forte. As pessoas acreditam que por implementar algumas questões vinculadas a dados e analytics que transforma automaticamente a empresa em data driven, a gente sabe que não. Na nossa experiência, a gente sabe que é preciso realmente ter uma cultura que entenda o dado como algo essencial, mas que, principalmente na questão de analytics, é importante que esses dados sejam bem cuidados, bem tratados, né, nesse processo. É algo que está à frente, é algo que é grande, mas como diz uma canção antiga, tem um tempo de semear e tem um tempo de colher. O que eu percebo é que muitas empresas ainda nem começaram a semear esse processo. E as que semearam estão tendo dificuldades na época da colheita, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que tratar esse tema com bastante atenção e cuidado. Joia, bacana. Taka, trazendo um pouco para você essa questão também, né? Uma vez que, e aí naturalmente com a visão do cientista de dados, né, nesse aspecto, né? Uma vez que a empresa tomou a decisão de orientar suas tomadas de decisões, né, por fatos e dados, efetivamente, né? Decisão tomada, qual que é o próximo passo, né? Como é que a gente sai dessa ideia, deste desejo para a prática de transformar a empresa em uma empresa data-driven? Certo. A partir dessa decisão, né, a gente vai começar agora a investigar, de acordo com a natureza de cada problema de negócio, e tudo mais, sobre onde estão esses dados, qual vai ser a fonte geradora, onde é que eu vou conseguir buscar e adquirir esse dado e colocar dentro de casa, né? Então, alguns dados internos a gente vai começar a pensar qual é a estrutura que nós vamos manter isso para continuar alimentando, né, essa fonte de recursos dentro de casa. E na parte externa a gente vai começar a avaliar que tipo de dado eu posso ir buscar que vai corroborar para as minhas atitudes internas. Então, acredito que seja um mapeamento dessas origens de onde buscar e como buscar esses dados. Na sua fala, você fala de dados internos, né, que faz total sentido. Já a operação da empresa, naturalmente, ela gera dados, né? Mas você falou também de dados externos, né? E isso pode soar uma novidade para algumas pessoas, né?
Nesse aspecto, tem até eu queria até compartilhar, tem um livro que eu gosto muito, chama The Ghost Map, o Mapa Fantasma, né? Esse livro, ele fala de uma epidemia de cólera que teve em Londres no século XIX, mais ou menos no meio do século XIX, em que subitamente as pessoas começaram a morrer, né? E cólera é uma doença cujo óbito até 2 dias a pessoa vai a óbito, né? E foram centenas de pessoas num espaço de poucas semanas, poucos dias, né? E existiam algumas teorias, né, para explicar essa questão. A teoria mais aceita era o que eles chamavam de teoria do miasma, né? Que o mau cheiro provocava doença nas pessoas, né? Vale o contexto, né? Na época, a cidade de Londres, assim, não tinha o sistema de esgoto que tem hoje. Naturalmente, as pessoas jogavam os excrementos na rua, né? Na verdade, o transporte era por tração animal, então os cavalos também faziam seus excrementos na rua, né? Londres é uma cidade que chove muito, então dá para imaginar o mau odor. Era asfaltada, lamacenta. Exatamente. Então, assim, as pessoas tinham a crença, e essa era uma teoria muito aceita, de que o mau odor causava doença. A segunda teoria para esta epidemia propriamente dita, né, mais aceita, era a de que a transferência de um cemitério de uma localização para outra provocou uma maldição, os mortos não gostaram disso e lançou uma maldição ali, as pessoas estavam morrendo. E uma terceira teoria que era menos aceita, só era aceita por acadêmicos e médicos, era de que existiam micro-organismos. Na época ainda não tinha um microscópio, então não dava para ver, mas eles tinham a hipótese de que existiam micro-organismos que podiam contaminar e adoecer as pessoas, né? Uma das pessoas que acreditava nisso era um médico, que chamava Jon Snow, até coincidente o nome lá do personagem de Game of Thrones. E quando aconteceu isso, ele fez uma coisa que eu acho que tem a ver com ciência de dados, né? Ele pegou a prancheta, um lápis e foi no bairro coletar os dados dos óbitos, né? Anotava tudo, o nome da pessoa, onde morava, idade, peso, etc. E começou a catalogar todos os dias. Ele morava perto, então ele fazia esse trabalho, né? Até que ele teve a ideia de pegar o mapa do bairro e plotar os óbitos no mapa do bairro. E ele percebeu que o volume de óbitos era muito maior numa rua, acho que era Broad Street, o nome da rua, né? Entre 2 quarteirões, mais especificamente, né? E o número de óbitos ia diminuindo, né, quando você se afastava do perímetro dessa localidade, né? E aí, o que ele encontrou? Ele encontrou que nesse exato ponto ali, né, tinha um poço artesiano de onde as pessoas extraíam a água para cozinhar, beber, tomar banho, fazer suas necessidades todas, né? E ele sugeriu à prefeitura que lacrasse, né, esse poço artesiano. Feito isso, né, sob protesto, ninguém gostou da decisão, obviamente, mas depois de lacrado, os óbitos declinaram até zerar poucos dias depois disso, né? E o Jon Snow, ele é considerado o pai da epidemiologia moderna, porque o método que ele inaugurou na ocasião é usado até hoje, inclusive foi utilizado na Covid, etc e tal, né? Bom, mas o ponto aqui é que é o seguinte, né? Você fala de dados externos, então eu queria 2 perguntas para você, né? Primeiro, isso é um exemplo de coleta de dados externos, por assim dizer, para resolver um problema? E segundo, né, trazendo isso um pouco para o lado corporativo, né, quais seriam exemplos, né, de dados externos que empresas poderiam utilizar para ajudarem nos seus processos data-driven? Então, ok, acho que não só exemplo de um dado externo, mas como um exemplo analítico, né, onde ele conseguiu investigar a causa de um problema raiz ali. Então, acho que foi um exemplo muito bom. Num lado corporativo, eu poderia dizer, por exemplo, quando você está fazendo uma análise de ou precificação ou entendendo, né, qual é a sua demanda, a sua clientela, você muito provavelmente vai pegar alguns dados históricos dentro de casa, mas você precisa ver, por exemplo, algum dado demográfico que a sua região que você atende possa conter, né? Então, dados públicos como o IBGE vão trazer algum tipo de insight nessa parte. Se você faz parte de alguma empresa relacionada com agronegócio, você pode estar interessado em saber se amanhã vai chover ou não. Então, de repente, dados meteorológicos vão ser algo externo, né, à sua pequena empresa, mas que vão conseguir trazer insights muito poderosos sobre como você vai operar, né, durante os próximos meses. Então, eu diria que essa parte de aquisição de dados e que vai impactar gigantemente nas decisões que você toma,
é o motivo da gente estar tratando isso como essa divisão de dados internos e externos. Ah, joia. Obrigado pela resposta, Taka. Trazendo um pouco para você aqui, Antônio. As empresas, elas já têm o entendimento muito claro de que os seus dados internos são ativos digitais. Tomam, naturalmente, todo o cuidado para proteger esses dados, com investimentos em segurança e etc. Ou seja, sabem que os dados têm valor financeiro, né? Mas com relação aos dados externos, né, as empresas elas têm o entendimento claro de que elas precisam investir mesmo financeiramente para a aquisição de dados externos, para, enfim, aprimorar a sua jornada data-driven? Essa pergunta é interessantíssima, Davi, porque a gente tem vivido muito isso nos nossos clientes, né? Há uma falácia muito grande, né, dentro das corporações, que é do tipo, eu produzo dado demais. Para que eu vou querer mais dados? Eu tenho aqui dados do meu CRM, do meu sistema de recursos humanos, do meu sistema financeiro, do meu sistema de logística. Eu tenho muita coisa. Tenho o meu pessoal que faz Excel, tenho o meu pessoal que faz e-mail. Para que eu vou querer mais dados, né? Então há uma falácia muito grande de que eu tenho dados suficientes. Quando a gente está falando em tomada de decisão num mercado extremamente competitivo, como está o mercado mundial hoje, e tem alguns... eu gosto muito do Kotler, né, que é um dos papas do mercado, da parte de marketing, né? Talvez devido à minha formação. O Kotler fala que a gente já passou por vários níveis de economia, né? A gente passou por uma economia em que os dados eram: eu vou vender meu produto para homens, né, gênero masculino, de 18 a 40 anos, que tem uma renda média de R$4.000 e que mora na região nobre de São Paulo, né, dando exemplo aqui de São Paulo. E o próprio Kotler hoje ele fala que a gente chegou num nível de economia em que a gente tem que fazer uma hiperoferta. Na realidade, é como se fosse uma hipersegmentação do cliente, uma hiperpersonalização do cliente. Você não vai conseguir isso com seus dados internos somente, né? Sejam eles transacionais, que estão ali no dia a dia das suas plataformas, das suas aplicações, sejam seus dados históricos, nada mais repetitivos do que os dados que você já possui. Então, o que a gente percebe hoje é que as empresas entendem que dados externos são fundamentais para o que a gente chama de enriquecimento da sua base de dados. Entender quem são as pessoas em redes sociais, entender quem são meus competidores e que preços eles estão implementando nos seus e-commerces, por exemplo. Entender que melhores ofertas eu posso fazer baseado no comportamento desses meus clientes. Ele tem sido hoje o grande chamariz que as pessoas que trabalham com dados têm me procurado, por exemplo, assim, Antônio, de onde eu posso tirar isso? Né? É evidente que muitos não sabem as origens do dado, mas, por exemplo, você pega o mercado de saúde, por exemplo, você tem o que a gente chama de TES, né, que é uma obrigatoriedade por lei, onde as operadoras de saúde versus planos de saúde têm que trocar informações, né, esses dados estão lá a serem consumidos. Será que se você é da área hospitalar, você não tem interesse em saber quanto um usuário gasta, em média, para o plano de saúde, para que você possa ofertar quando o seu problema de negócio, por exemplo, for aumento de clientes, ou aumento de base, ou aumento de ofertas? É evidente. Você vai ter essa informação dentro de casa? Não, você vai ter parte dela. Então, como sempre diziam os filósofos, você vai chegar sempre a metade da verdade, né? Então é importante que você enxergue que a verdade ela é mais completa, ela tem o famoso outro lado da lua escuro, né? Precisa conhecer esse outro lado da lua escuro, né? E você só vai conseguir fazer isso com os dados externos. Então as empresas sim já estão percebendo que é um mercado sem volta e que é um ativo extremamente importante, assim como seus dados internos, tá? Legal. É interessante isso que você falou, porque isso me lembra um livro chamado, de um autor brasileiro, O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, do Walter Longo, né? Que ele fala justamente isso daí que você falou. O fim da Idade Média, porque antes todos os produtos eram produzidos na média do cidadão, né? E não era muito personalizado. Hoje em dia não, hoje você consegue personalizar ao extremo, que é o que você falou, hipersegmentar, né? Personalizar para aquela pessoa de fato, né? E idade mídia, porque isso que você falou também de mídias sociais e tal, então tem muitos dados disponíveis em mídias sociais, faz total sentido, muita aderência com o que você falou. O único ponto de ressalva que eu faço aqui é que é importantíssimo que a gente entender que esses dados
externos que nós vamos trazer, eles sejam respeitados pela LGPD ou pela GDPR, né? Acho que são coisas que a gente não pode esquecer, são leis europeias e brasileiras, né, que protegem o dado do cidadão. Então é evidente que a gente está falando aqui de dados que são passíveis de serem consumidos sem nenhum problema jurídico nesse processo. Então você acabou de adiantar a pergunta que eu iria te Ótimo, fazer. ótimo. Muito bem. Vamos lá então. Não, era essa, você já deu a resposta. Estendendo também para o TACA, você vê algum risco do ponto de vista prático na coleta dos dados externos, alguma coisa do ponto de vista do cientista de dados, do ponto de vista executivo o Antônio já respondeu, mas do ponto de vista do cientista de dados, você vê algum risco na aquisição dos dados externos? Eu fico pensando nessa parte legislativa sobre, por exemplo, uma breve distinção do que poderiam ser quando a gente fala dados públicos, né? Dados públicos são dados fornecidos por instituições públicas, né? Então, só para colocar essa palavra, no contexto coloquial, a gente pode falar público com qualquer coisa que está aberto, né? Disponível para que eu possa acessar, né? Então, eu queria fazer essa distinção entre dados públicos e dados abertos, né? Então, por exemplo, quando você está procurando pela sua empresa dados externos, para tentar ver, por exemplo, precificação e tentar fazer algum tipo de marketplace, assim, né, nessa parte, gostaria que você, né, tivesse essa atenção sobre como você vai obter esse dado, principalmente quando você está, sei lá, do setor alimentício, a gente tem muita plataforma de delivery, né? O dado está disponível. Muito provavelmente entre a plataforma e o fornecedor do dado, existe já algum tipo de contrato que permite muitas coisas. Mesmo assim, seria interessante que você esteja sempre a par de como essa lei está em voga e está evoluindo, para que você mantenha os seus dados sempre dentro dessa calibração, né? Então, acho que o único ponto de atenção que eu faria era sobre essa distinção, né? E também ver a parte de dado privado, né? Quando você vai realmente adquirir ele, é esperado que você talvez conheça um pouco desse tipo de estrutura para saber cobrar, né, do seu fornecedor de dados que esteja sempre de acordo com todas as leis vigentes. Legal. O dado público seria, por exemplo, os dados divulgados pelo IBGE, DataSUS, por exemplo. Exato. Tá, beleza. Maravilha. Antônio, como é que empresas que já estão mais maduras na sua jornada data-driven, sobretudo na aquisição de dados externos, né, têm feito a aquisição dos dados externos? Eu digo modelo de negócio mesmo, né, de aquisição. Como é que isso tem acontecido? A transformação ela ocorre como todo processo tecnológico, né? A gente teve um boom nos 20 anos atrás, 15 anos atrás, do famoso downsizing, não sei se você lembra, né? Queria não lembrar, mas eu lembro. Temos que reduzir custo, não precisamos mais dos mainframes, vamos trabalhar tudo em baixa plataforma, e houve um movimento muito grande, vamos terceirizar tudo, né? Não precisa ninguém da área de tecnologia. Eu acho que a parte de dados, ela vem muito como um grande complemento da sua estratégia. Eu acho que as empresas, isso eu sempre acreditei desde o meu começo de carreira, eu falava isso para os meus clientes, a empresa tem que focar naquilo que é o coração dela, ou, né, como a gente fala, o core dela, né? Então, assim, a área de saúde tem que se preocupar com coisas e sistemas que vão ajudar a saúde. Seguros assim, financeiros assim, todo jeito. Tudo que é adereço, não no sentido da palavra que a gente conhece hoje como enfeite, mas tudo que é adendo desse processo, eu acho que tem que deixar para as áreas competentes, né, para empresas competentes. As empresas também têm se transformado muito nos dois processos de aquisição contábil, né? O CAPEX e o OPEX, né? Ou seja, o que é investimento e o que é patrimônio, né? O que eu percebo muito no mercado é que há assim como o modelo também de software as a service transformou o processo, né? Antigamente você comprava aplicações e tinha um ativo dentro de casa. Hoje você faz uma assinatura de um serviço e está disponível para você. Eu entendo que dados vai ser no mesmo caminho. Eu entendo que dados a empresa que vai ter sucesso oferecendo esse tipo de oferta vai ser aquela empresa que consegue entregar dados como serviço. Né? Então, assim, até mesmo porque o enriquecimento externo, ele tem, de novo, está muito focado com a estratégia de negócio da empresa. Então, tem que entender qual o caso de uso que você vai utilizar esse enriquecimento de dados externos, principalmente, e o que é que ele vai responder dentro da empresa. Não necessariamente isso vai acontecer todos os meses. Então, vai sair na frente daquela empresa que puder oferecer, por exemplo, um pré-pago de dados, por exemplo. Então, você, Davi, me contrata 1 milhão de dados, e você tem um contrato comigo de 1 ano, você me paga esse valor e eu vou te oferecendo dados a partir do momento que eu sei
me pedir, baseado de novo nas estratégias que você quer responder desse processo. Então, você vai consumir dados, você consome 200 mil dados esse mês, você consome mais 400 mil dados daqui a 3 meses, e isso facilita a operacionalidade da empresa. E aí vem a pergunta de novo, mas por que não fazer interno em casa, Antônio, isso, né? Posso muito bem montar um time e tentar fazer o que essas empresas fazem de extração de dados. De novo, isso faz parte da sua situação principal de venda, extração de dados. Não é mais fácil contratar isso como tecnologias, assim como você contrata o seu Office, por exemplo, ou o seu sistema de e-mail, né? Como o Gmail, dando um exemplo aqui, por exemplo. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido. Eu acho que vão sair na frente aquelas empresas que entenderem que dado é necessário, é essencial, mas não faz parte do core da empresa. Então, eu tenho que focar naquilo que faz parte do meu sistema e trazer parceiros de extrema competência. Isso é super importante falar. Não é necessariamente trazer qualquer parceiro, mas trazer parceiros que tenham total competência e conhecimento sobre aquilo que eu preciso. Acho que esse é o grande diferencial. Joia, bacana. O termo Data as a Service foi bem interessante. Taka, trazendo um pouco essa questão da aquisição de dados externos aqui para você. Porque, assim, internamente, a gente consegue muito claramente estabelecer um processo de governança, curadoria de dados, para que eles tenham a qualidade que a gente precisa, né, para fundamentar os nossos processos sobre dados que estejam higienizados, como a gente chama, curados, né, padrão ouro. Né? Então, para os dados internos, a gente consegue fazer isso. Existem processos muito claros para fazer isso. Mas, trazendo o ponto que o Antônio trouxe aqui, né? Em algum momento a gente vai precisar fazer a aquisição de dados externos, vamos pagar por eles e trazê-los para dentro da nossa estrutura. Só que aí tem um ponto, né? Tem até um termo da literatura chamado ironia dramática, né? Que é cuidado com aquilo que você deseja. O maior exemplo é o do Midas, né? Que queria fortuna, riqueza, tudo que ele toca vira ouro, mas tudo mesmo. Comida, pessoas, etc. Né? Tendo isso em mente, né? Quais características esses dados externos precisam ter para que eles não se transformem num pesadelo? Que deveria ser uma solução, acabe se tornando num pesadelo no final das contas, né? Certo. Eu imagino que... Na minha cabeça veio agora assim, qualidade e consistência. Essas são... O primeiro impulso que eu, quando escutando a história, é que os dados venham sempre no mesmo formato, sejam dados realmente de qualidade, dados bons, e que eles venham, por exemplo, sei lá, na mesma frequência semanal, mensal, ou alguma coisa assim. Provavelmente isso vai ser alimentado num pipeline, né? Então, dentro da sua empresa, quando você for automatizar essa aquisição de dados, você vai passar por um processo, ele não vai ser uma coisa muito deslocada do resto de todo o procedimento que você já está acostumado. Mas um detalhe que acho que a gente pode falar é que, mesmo qualidade e consistência, é esperado que as coisas evoluam, que as coisas mudem, né? Acho que faz todo sentido. Nem você gostaria de que tudo ficasse tão estático assim. Mas tendo isso em vista, isso também envolve um pouco de trabalho. A consciência, monitoramento e um bom relacionamento com esse provedor de dados. Né? É de costume que esse formato mude, né? A estrutura mude e que essa conversa seja feita de antemão, assim, né? Com tempo de preparo, de adaptação, com vários setups. Assim. Então, o meu principal impulso no começo foi qualidade e consistência e saber que qualidade e consistência vai mudar, vai evoluir ao longo do tempo. Joia. E dando um passinho mais para frente, temos todos os nossos dados internos e externos, né? Aqui dentro de casa, agora. Qual o próximo passo? Para onde a gente vai a partir daqui? Ok. O dado dentro de casa, agora, pronto, ele chegou. Muito provavelmente agora eu não consigo, ele está cru, né? Apesar dele ser bom e ter qualidade, ele é um dado cru. Então a gente vai precisar passar por um processo de tratamento nosso, né? A gente já fez a extração, agora a gente faz tratamento. Essa parte de tratamento, ela pode ser realmente muito custosa. E ela é muito delicada, acredito que internamente, de ser conversada. Né? É um procedimento que pode ser muito moroso. Nos projetos que eu participei, costuma levar mais da metade do projeto. Mais que 50% do tempo é dedicado em tratar o dado que a gente tem. Identificar a relevância, por mais que a gente já tenha feito uma primeira curadoria, é ver agora a relevância para mini perguntas que a gente vai ter ao longo desse pipeline produtivo para gerar realmente agora tinha o valor, a gente vai gerar um insight. Então, nesse procedimento, a gente vai ter várias etapas onde a gente vai precisar identificar o real valor daquele dado,
mexer um pouquinho mais na estrutura, às vezes ele veio com uma a granularidade de minutos e eu precisava por dias, precisava por semanas. Então, vai ter uma sequência de tratamentos, dados faltantes, a gente vai precisar mexer em várias coisas aí. Esse procedimento costuma ser muito moroso. Isso é interessante isso que você trouxe, Taka. Eu até queria pegar isso aí que você acabou de trazer, porque esse é onde está o trabalho. Você falou 50% do esforço está aqui, é um trabalho moroso, né? E o Antônio, no começo da nossa conversa, falou da lei da semeadura, né? E o ponto que eu queria te perguntar, Antônio, com base nisso que a gente está conversando aqui, é o seguinte, né? Quando a gente está trabalhando na estruturação dos dados, na jornada data-driven, o que a gente está fazendo é uma semeadura, no final das contas, né? Os insights, né, o conhecimento, eles estão numa etapa posterior, né? E aí, como é que as empresas fazem, né, para manter a chama acesa? Porque é uma fase longa, árdua, trabalhosa, e que os resultados eles não são muito visíveis nesse momento, né? Então, qual que é a estratégia para as empresas conseguirem tocar esse momento na expectativa da colheita que vai vir um pouquinho mais para frente? Ótimo. São grandes os desafios, são bastante grandes. Mas o primeiro ponto que me vem à cabeça, eu tenho um amigo que é CDO numa grande empresa de saúde, e que ele fala assim, é que nem custo. Eu tenho que cortar a unha sempre. É que nem unha, que nem custo. Eu tenho que cortar sempre, né? No caso de dado, ele tem que ser uma cultura dentro da empresa. Não é uma modinha mais. Não é algo que eu digo, eu vou fazer analytics porque é legal de se fazer. O mercado não está mais nessa fase, né? As empresas não estão nessa fase. As empresas já perceberam que não é uma trend, não é um momento, não é uma onda, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso que o Taka falou aqui. Eu acho que é a questão da consistência, da periodicidade. É preciso você viver analytics dentro da empresa, porque é o que vai sobrar. Você está vendo aí essa nova onda de inteligência artificial generativa, como ela está mudando a sociedade. Ela está mudando a sociedade em 2, 3 anos, o que a sociedade não mudou em 30, 40. Né? A internet, quando chegou, se implementou e acreditou que ia mudar, ela levou 30 anos, né? A gente tem ainda dificuldades de trabalhar o 5G, por exemplo, no Brasil. Mas Analytics não. Analytics, essa onda não é uma ondinha. Então, acho que o primeiro ponto é preciso que seja disseminada uma cultura na casa de que isso é importante, de que isso não é momentâneo, nem é simplesmente para essa estratégia de 2024, 2025. Ela é estratégia para sempre agora. Ela tem que ser um commodity dentro da empresa. O que é que eu quero dizer com isso? Assim como eu preciso de água, energia e recursos humanos e ferramentas para trabalhar, eu preciso de analytics para sobreviver. Não é nem me diferenciar, tá? Hoje é diferenciar, talvez. Eu me diferencio no mercado com analytics. Mas nos próximos 10 anos é para sobreviver. Então é algo que você tem que pensar a longuíssimo prazo. É custoso, é difícil, como toda transformação acontece. Mas é algo que as empresas não podem encarar como uma onda, tem que encarar realmente como algo que faz parte agora da sobrevivência da empresa que você trabalha, ou que você atua. Entendi, joia, maravilha. Caminhando aqui já para o nosso final, queria fazer uma pergunta aqui para os dois, no final das contas, para ouvir, né, do ponto de vista executivo e do ponto de vista técnico, o que vocês pensam sobre o ponto, né? Tudo que a gente falou aqui agora é no sentido de construir um arcabouço, né, de ter uma estrutura corporativa, uma cultura, né, que você falou, onde a gente tenha os dados com o máximo de qualidade possível, né, dentro da companhia, para sustentar os nossos processos analíticos, nossas tomadas de decisão e etc. Então, a gente está construindo um fundamento aqui, e em cima desse fundamento vamos construir outras coisas, né? Então, só que tão importante quanto ter é ser capaz de manter, né? E aí, nesse sentido, né, do ponto de vista executivo e do ponto de vista técnico, como é que as empresas fazem para proteger esse arcabouço, para que ao longo do tempo ele não se deteriore? Bom, eu diria que conselhos para a empresa, assim, né, coisas que você deveria levar em consideração aqui da minha parte técnica. É realmente isso que o Antônio falou sobre cultura da empresa. Acho que esse foi o mais importante, é o que eu vejo trabalhando no dia a dia com isso. É sobre você
ter a noção de que você tem uma nova ferramenta e que essa ferramenta ela não veio só milagrosamente solucionar seus problemas. Ela é sua responsabilidade como parte da empresa, seja lá qual for a sua área, você vai demandar tempo e recurso para deixar isso alimentado. E isso tem muito valor. Então isso é uma coisa importante ali. E a outra era realmente sobre, né, essa parte de fornecimento de dados para a gente realmente buscar qualidade, como a gente já falou outras vezes, né, aqui, como um dado bom não garante seus insights bons, mas o dado ruim garante insights ruins. Então, que você realmente se proteja nessa parte e vá buscar o real valor do seu dado, seja lá onde estiver, dentro de casa, fora de casa, né, busque ter a pergunta correta, a resposta correta. Joia. Conselho, se fosse bom, não era dado, dizia o pessoal, né? Tem que ser comprado. Mas vamos tentar fazer aqui uma concessão. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim como a gente entra nas empresas e vê nas suas paredes missões e valores, eu acho que o mundo pede que você coloque nas missões e valores da empresa essa questão de dados, né? Traduzindo em cada espaço desse o que é a missão da empresa e o que é o valor, mas eu acho que tem que ter isso, assim, usar o dado como uma ferramenta diferencial, usar o dado para atender melhor o meu cliente. Acho que o dado, a gente fala de cliente como ponto central, né, de uma empresa, ele tem que ser, né, famoso parte central do cliente. Eu colocaria um chapeuzinho nesse cliente. Eu acho que colocaria um chapeuzinho de dados nele. Sem isso, você não vai entender quem é seu cliente. Então, se a sua missão na empresa é atender bem seu cliente, o uso de dados é fundamental. Eu acho que outro ponto é a formação. A gente estava conversando isso até isso um pouco aqui com alguns colegas de trabalho. A formação de pessoas com software skills, né? Eu acho que hard skills você vai ter muito no mercado oferecido, a IA generativa está muito aí para substituir isso. Então, entender que software skills nesse ponto são importantes, dados é muito importante nesse processo. E acho que o terceiro ponto é se cercar de um ecossistema. A economia hoje era muito baseada em grupos, em pessoas, em ecossistemas. Então, ter um ecossistema bom de parceiros de negócio, que entendam a sua demanda, que entendam analytics, não necessariamente como uma mera disciplina, e que partilhem desse sentimento de que o mais importante é que o dado vai transformar você numa sobrevivência natural, eu acho que é fundamental. Então, eu falaria formação de pessoas, um bom ecossistema, e coloca isso nas tuas missões e valores que você vai longe. Eu acho que esse é o processo melhor, né, nessa questão aí. Joia. Gente, muito obrigado, Antônio. Acabou. Taca, foi um bate-papo bem bacana aqui. Gostei muito dessa nossa conversa. Como é que as pessoas encontram vocês no LinkedIn? O meu é JL, as palavras separadas, letras separadas, JL Takahashi, do sobrenome, TAKAHASHI. Fácil. O meu é um pouco mais fácil. Como um bom vendedor, é meu nome, Antônio Pádua, Sales, de vendas. Então, se você procurar Antônio Pádua Sales, você vai encontrar meu perfil lá, com tudo que eu fiz na minha vida e com algumas publicações que eu costumo postar lá, né, para vocês. E muito obrigado pelo convite, Davi. Foi um prazer. Bom, obrigado a todos que assistiram. No LinkedIn vocês me encontram por David, com D no final, Luiz com Z. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.